Os sentimentos de vazio e de insatisfação foram sempre uma constante na vida de Cidália Silva. Apesar de ter uma vida familiar feliz com o marido e a filha, onde tudo corria às mil maravilhas, conta que não conseguia encontrar explicação para não se sentir bem. Havia uma insatisfação sempre, estava bem, já nessa altura havia coisas que eu não sabia explicar, embora tivesse tudo, tivesse carinho, não tinha problemas, tinha trabalho, tinha amigos, mas havia uma insatisfação. Para mim era sempre um desabar, a casa estava-me sempre a cair em cima, como se costuma dizer. Cidália procurou a ajuda de psicólogos, mas a destabilização emocional nunca melhorou. Até que o aparecimento de nódoas negras espalhadas pelo corpo levaram-na a consultar uma médica. Surgiram suspeitas de que Cidália tinha um problema no sangue e os tratamentos mostraram-se urgentes. Começou o processo, análises 3 vezes por semana, punção à medula óssea, todos esses exames eu fazia. E até que começam a pensar em julho que eu devia de ser operada. Que tinha que ser, que isto era o baço, portanto o meu organismo, a minha medula construía as plaquetas, só que depois havia um bicharoco que eles não conheciam que as comia. O calvário médico de Cidália durou vários anos e, para além das complicações de saúde, mantinham-se os sentimentos de depressão e infelicidade. Para além disso, os médicos não conseguiam chegar a um consenso em relação à doença desta mulher. Era uma coisa e depois era outra, e iam-me sempre arranjando doenças, e a última era do pâncreas. Perante o desespero, Cidália rumou à Inglaterra em busca de outras opiniões. Foi lá que recebeu o verdadeiro diagnóstico. Sofre de leucemia crónica. Iniciou os tratamentos e permaneceu em terras de Sua Majestade durante 4 anos. Fiz realmente a penicilina, tudo o que eles me mandaram, mas só que a tristeza continuava, a depressão ainda mais, o emagrecer, não havia solução, que eles diziam, bem, eles próprios depois disseram, eu tinha muitas saudades de Portugal, que se calhar seria melhor voltar. Mas o regresso a Portugal provou não ser suficiente. A tristeza, as dores, não saber o que tinha, continuava na mesma e não estava bem. Depois de anos de sofrimento com a doença, Cidália parecia ter encontrado finalmente a cura para os seus males. Cidália continuava a sentir-se depressiva e abalada, até que a resposta para os males apareceu quando menos esperava. Tinha vindo da Inglaterra e casualmente tinha a televisão ligada e vejo passar um dos programas onde falam do Centro Espiritual das Caldas da Rainha, falam dos dirigentes e eu... É aqui, é a solução. Vou saber, vou ver como é que é, alguma coisa não está bem e é... Já fiz tanto, já corri tantos médicos, já fiz tanta coisa. É lá. Cidália dirigiu-se ao centro espírita cheia de dúvidas e de receios, mas disposta a conhecer aquela realidade. Assistiu a uma palestra e teve atendimentos privados. Conta que a partir daí tudo mudou. Na terceira vez eu era outra pessoa, as dores já não eram tantas, a cabeça estava ótima. Comecei logo a frequentar o centro todas as sextas-feiras. Contra as indicações de todos, Cidália decidiu por ela própria deixar de tomar os medicamentos. E aí foi o clique, aí houve qualquer coisa, tu não precisas disto, porque eu já ia ao passo, já recebia essas energias, trazia a minha garrafinha de água fluidificada e sentia-me maravilhosa. O meu remédio era aquela água, o meu remédio era eu ir lá, ouvir e era o consolo. E as análises começaram a ficar normais, quase se pode dizer. E a médica dizia que não percebia. Dizia muitas vezes, olha, está tudo bem. E assim, ótimo, é isso que é preciso. E daí eu fui ganhando confiança, cada vez agarrando mais ao meu guia, a Jesus. Portanto, foi a parte espiritual. A família e os amigos notaram grandes diferenças. Cidália parecia uma nova mulher, feliz e revigorada. Hoje, ainda frequenta o centro espírita e garante que os problemas emocionais desapareceram. Eu hoje, com 62 anos, não trocava os meus 40. Sinto-me tranquila, sinto-me em paz, muito feliz, muito agradecida a Deus. Hoje vivo uma paz tranquila e o espiritismo vai fazer parte para sempre da minha vida. Olá, Cidália, muito boa tarde. Cidália, parece-me que temos uma Cidália antes e depois.
Estava a ouvir a reportagem e percebi que a Cidália, se olhar para trás, não encontra propriamente na sua infância e na sua adolescência razões que expliquem esta depressão, esta tristeza que se foi instalando de uma forma tão dura. Não encontro. Não encontra? Não encontro. Não há nada assim que diga isto correu muito mal ou aquilo correu muito mal, deixou aqui marcas para toda a vida? Olhando para trás, não. Foi sempre uma vida normal. Tive carinho, tive amor. Portanto, não há uma explicação. Por volta aí dos 13 anos, creio eu, viveu algumas experiências que a assustaram um bocadinho. Conte lá, o que é que nessa altura a deixou assim? Ai, o que é isto? Portanto, eu andava na escola e tinha os escoteiros e vendia-se uns calendários. E eu trazia esses calendários e vendia, entregava a uma vizinha. Trabalhava numa fábrica e vendia muitos. Entretanto, a senhora desencarnou, quer dizer, morreu, entre aspas, e ficou uma grande encomenda desses calendários. Eu fiquei com os calendários, foi-se passando os dias e eu começo-me a perceber, a ter medo. Quando saía de casa, ela aparecia-me de todos os lados. Eu via nitidamente a senhora. Via mesmo, como se fosse fisicamente ao pé de si? Mesmo, tal e qual como agora. Só que agora sem medo e consigo descrever tal e qual como era, sempre estes anos todos. Só que hoje é diferente. E naquele tempo eu fiz muito medo. Contei à minha mãe, estás tonta, isso é, tu ainda te lembras bem dela, as fotografias. Claro. Pronto. Só que eu, na altura, estava em casa dos meus padrinhos. E eles tinham uma cave. E quando eu abria a porta para descer essas escadas, era um medo terrível. Era eu o gritar, o fugir. E então começaram-se a perceber que alguma coisa não estava bem. Não estava bem. Foi. É curioso, a Cidália casou muito jovenzinha, não é? Tinha 16 anos, sei que é um casamento feliz, aliás, casamento esse que lhe deixa, enfim, razões felizes para falar dele, mas apesar de ter um casamento feliz, uma vida pessoal feliz, boa, era como se a tristeza fosse um novelo, assim um novelo, não é? Um novelinho que estava no seu coração e parece que o novelinho ia ganhando cada vez mais corpo, mais espaço, embora à volta tudo estivesse bem. Tudo. O que é estranho, não é? Exatamente. Falava com alguém sobre esta tristeza? Partilhava com alguém? Sim, com uma amiga. Nessa altura falávamos. Ela também não entendia. Depois não era, encontrava ser muito justificação, nova, não é? não havia justificação mesmo nenhuma, porque aparentemente eu tinha tudo e não tinha nada. Tinha uns pais que adorava, uns irmãos maravilhosos, toda não a se família. Percebia, não é? Não se percebia. Não. Chegou a consultar algum psicólogo, algum psiquiatra? Sim. Sim, fiz um percurso muito grande, muitos psiquiatras, muito psicólogos, depressão, atrás de depressão. Era o diagnóstico? Exato. Depressão, sempre depressão. Sempre medicação, por vezes acordada, mas a dormir. Ou seja, às vezes medicação fortíssima. Exato, não é? Exato, muita medicação. E pronto, não passávamos. E conseguia, com essa medicação toda que fazia, Cidália, conseguia levar a sua vida, ou seja, conseguia trabalhar, conseguia fazer as coisas normais de uma mulher no dia-a-dia ou com alguma dificuldade? Com muita dificuldade. Tive épocas que nem sequer podia estar a trabalhar. Tinha outras que tinha uma tia a viver comigo na altura e ela dizia, acordava-me e eu respondia, ele dizia o que é que ela me perguntava, como, por exemplo, o que é que vou fazer para o almoço e tudo. Depois eu não me lembrava de nada. Outras vezes trabalhava numa escola e aquilo era muito difícil, tinha responsabilidades grandes e por vezes era mesmo. Sempre dores de cabeça, sempre isso. É porque, vamos lá ver, primeiro começa por, vamos dizer, um mal-estar emocional, não é? Sim, esta tristeza, sim, a parte emocional, sim. A parte física ainda não se queixava. Depois vai para a parte física também. Exatamente, foi isso. E a parte física... junte-me assim os sintomas todos para eu perceber. Dor de cabeça já percebi, porque me referiu a dor de cabeça. Para além da dor de cabeça... Cansada. Sempre Talvez cansada. sempre cansada, sempre. Assim, já no palhacinho, ria-me, estava tudo bem, mas assim que podia fugir, ficava tudo novamente mal. Sempre. Mesmo quando começou a parte física, quer dizer, já era a parte física também, porque eram as depressões, mas quando começou mesmo a doença em si, era o cansaço, muito cansaço. E daí eu consultei vários médicos e então, na altura, um chefe, foi numa altura que nós, no Estado, não podíamos ir aos médicos, se diz, da Segurança Social. E ele disse, porque é que não vai? E eu achei aquilo, vou agora a esse médico, tenho tido tantos médicos e não sabe, não vou.
Mas aquilo ficou a pensar... Mas os outros médicos que tinha frequentado mandavam-lhe fazer exames ou quê? Tudo? Tudo, estava tudo bem. Aliás, eu fiz umas análises nos fins de maio e nos princípios de junho, análises já acusavam. Já acusavam uma o quê? pulpa trombosalpétina. Era o nome que eles deram, o primeiro nome pomposo. Foram sempre nomes bonitos. Pois, eu já nem consigo reproduzir esse nome que me disse. Pulpa trombosalpénica. E é uma doença de que tipo? No sangue. Portanto, falta, é medula óssea, constrói as plaquetas e depois há um bicharoco que as come. Que as destrói. Exatamente. Era assim, tal e qual. Então, portanto, começou a correr médicos, portanto, e neste caso, exames, para se perceber. Mas o susto maior era que comecei a ficar toda negra, pernas, braços, as mãos... Mas do nada? Tipo assim, eu agora carregava-lhe aqui com um dedo, um toquezinho? E depois os colegas diziam assim, bateste. Eu disse, então também estou a ficar tontinha. Bate com as pernas, bate com os braços, bate com todo lado. Assustei-me quando realmente eu fazia este gesto. Fazia isto muito. E quando tirei a mão, eles me disseram, estás toda negra. Ui. Aí é que foi o susto realmente. Então resolvi ir à dita médica, à Segurança Social, isto às 5h30 da tarde. E ela disse o quê? E ela disse que suspeitava do que tinha? Assim que lá cheguei, disse-me logo que tinha que ir fazer análises muita gente e que já sabia o que é que eu tinha. Médicos da Caixa, foi o que eu pensei, mas fiz sempre o que me disseram. Eu disse, mas agora, esta hora não há laboratórios, eu faço análises de manhã. Não, está bailado, lá me disse o laboratório, eu fui e lá estava a analista. E a analista, na altura, disse, olha, venho fazer uma análise, mas não sei se é para... Não, faz já, porque isto é um caso muito grave, isto é no sangue. Bom, nós já vamos saber que volta levou a vida da Cidália, porque a Cidália decidiu, a partir de determinado momento da sua vida, emigrar para a Inglaterra, na verdade, em busca de saúde, porque era isso que ela pretendia, visto que não encontrava respostas e estava a ficar muito cansada de andar anos e anos a tentar saber o que é que tinha e como é que se tratava, mas já vamos saber tudo isso. Uma chamada